Contar para você o que te espera nesse vídeo. Uma relação tão importante como a do professor e o coordenador, mas muitas vezes nasce uma barreira invisível, cresce uma muralha. E este relacionamento é a base da escola, é ou não é? E o tema então deste vídeo é: o coordenador ele não é inimigo do professor. Então assista até o final, vamos falar sobre dessa importância e relação, certo? E agora eu vou receber quem está chegando aqui ao vivo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do programa Bate-Papo do Coordenador, onde eu trago estratégias, dicas, onde nós dividimos experiências e multiplicamos os nossos conhecimentos para que possa liderar com sutileza e superar os desafios no cotidiano escolar. Eu sou Marcélia Fernandes e o tema de hoje é: o coordenador não é inimigo do professor. Nossa, que importante falar sobre isso. Falar sobre relacionamento, de modo geral, é sempre muito importante. Mas falar de relacionamento entre os pilares da escola não é importante. É essencial que essa relação seja regada ao longo do ano, seja cuidada e cultivada. E é esse o assunto que eu vou trazer para cá. Bem-vindo todos que estão aqui assistindo ao vivo, muito bom estar com vocês. Falar desse relacionamento entre os pilares é o tema de hoje. Tenho várias perguntas que o pessoal mandou aqui para nós no direct, inclusive sempre que você passar pelos stories, vai lá, olha nossas perguntas e participe. Talvez a sua dúvida seja a dúvida de outros e a gente vai dividir aqui, que é essa a ideia, dividir as nossas experiências, não é mesmo? Então, por que eu trouxe esse assunto? Porque conversando, para quem nos acompanha, viu na live anterior, não é? Conversando com a Elisângela, que foi a professora convidada do outro encontro, e ela conversando comigo sobre relacionamento de professor, o que o professor espera do coordenador. Marcélia, mas tem que falar mesmo sobre esse assunto, porque tem gente que pensa que o coordenador é inimigo do professor. Eu falei, poxa vida, isso é tema de live. Isso é tema de uma bela discussão, não é? Há professores que pensam que o coordenador é o inimigo e há coordenadores que se portam como inimigo. Vocês concordam comigo, sim ou não? Há ou não há? Já dei aula por 5 anos, se você não conhece minha história, já fui diretora por mais de 10 anos, já estive dos dois lados da moeda e sei sim que tem coordenadores que se comportam como inimigo. Acha que é na base do grito que conquista, que se consegue, que se guia uma equipe. E com isso, a relação, ela vai se desgastando. Até eu fiz um comentário sobre que no meio é como se fosse um cabo de guerra, né? Entre o coordenador e o professor. E o pior de tudo é que geralmente, ou às vezes, quem é o cabo de guerra? Quem é o cabo? Os alunos, o ensino, a educação. E aí? É isso que a gente quer? É desta forma que tem como ser um bom trabalho? É claro que não. Então eu vou colocar para vocês aqui a primeira pergunta que nós temos e a gente vai conversando sobre ela e vamos destrinchando aí esse assunto bem bacana para a gente conversar. Vamos lá, deixa eu ver o que a gente tem aqui, ó. Tenho uma equipe muito grande de professores, percebo que não consigo dar atenção para todos. Ok, acontece, né? Claro que tem equipes muito grandes, mas acontece também que às vezes a equipe é pequena e o desgaste do dia a dia esmaga a relação entre professor e coordenador. E independe, eu chego a dizer que essa questão ela independe do número de professores. Claro, dificulta se você tem um número maior. E é por isso, coordenador, que eu sempre bato na mesma tecla e volto nesse assunto. E vou voltar com frequência. Você precisa ter um planejamento semanal e nesse planejamento semanal deve constar tempo para conversar com o professor. Se você tem muitos, que seja então a cada 15 dias, mas não deixe de realizar as reuniões, principalmente realizar as reuniões individuais. Tem a oportunidade de vocês assistirem a live, ela ficou gravada, onde eu conversei com a Elisângela e ela trouxe essa questão de como que o professor pode se aproximar do coordenador, ou o contrário, né? O coordenador se aproximar do professor. E uma professora, como ela disse, nas reuniões individuais. E por que ela trouxe isso? Porque na minha prática, eu sempre fiz reuniões individuais, ela também já foi professora da minha equipe. Sempre. E ela contou o quanto isso agrega. Como, por exemplo, o professor se sentir ouvido, você dar a atenção para ele naquele momento, ele poder abrir dificuldades, dúvidas, sem ter vergonha de se expor. Porque às vezes não quer comentar na frente dos outros, às vezes ele vai dizer que entendeu, mas só para não se expor. Então, não deixe de fazer essas reuniões, porque isso distancia
o professor de você. É uma oportunidade onde você tem de ouvir as dificuldades e propor estratégias, orientar de forma clara e atenciosa, né? Então, as reuniões são importantes. Se você já percebeu, já deu o primeiro passo, agora é só ir se organizando e atendendo cada professor. Mas cuidado nesse momento com o seguinte, já falei isso em outras lives, mas vale a pena repetir, tá? O relacionamento. Nós somos seres humanos e normalmente a gente se identifica e tem afinidade com uns mais e com outros menos. E isso não é errado, porque é normal do ser humano. O que é errado é quando eu deixo essa afinidade me afastar de outros que eu não gosto e me aproximar mais e tratar com diferença. E o que isso tem a ver com a reunião? E o que isso tem a ver com ser inimigo do professor, né? Teoricamente. Quando eu não tenho esse cuidado, eu não tenho esse olhar equilibrado, eu tendo a realizar reuniões de forma inconsciente, eu falo por experiência própria, tá? Eu me vi nessa situação. Percebi que reunião com certas pessoas eu adiava. Eu sempre arrumava uma desculpa pra mim. Não, mas, ai, gente, não, melhor não, sabe por quê? Eu tenho que fazer isso aqui na agenda. Nossa, eu nem tinha visto. Não, vou remarcar essa. Quando eu vi, já tinha remarcado 2 vezes. Ou seja, era uma história que eu contava pra mim, para eu adiar aquela reunião. Então, se policie, isso não pode de forma alguma influenciar a sua equipe no tratamento com as pessoas. Não pode, porque senão você vai criar um muro invisível entre você e o professor, ou entre você e os professores, e vai chegar um tempo que esse muro vai ser gigante, vai virar uma muralha, um abismo esse espaço. Então, cuidado com isso, tá? É muito importante. Vamos ver mais uma pergunta aqui, a gente vai falando sobre elas e acho que vai dando o tom aí da nossa live de hoje, tá? Façam mais perguntas, eu vou colocando e vou respondendo, fiquem à vontade. E quando o coordenador nem sabe direito o que tem que ser feito, eu acho. Vamos lá, o que acontece, né? É natural. Às vezes o coordenador, ele é inexperiente, não é? No cargo. Pode ser que ele seja o quê? Inexperiente lá no cargo. E ele esteja inseguro. Às vezes não é nem que ele não saiba fazer, mas ele não está apresentando com segurança o que deve ser feito. Gente, olha o que importante que eu estou dizendo aqui. Às vezes, não é que o coordenador não sabe o que tem que ser feito ou o que está fazendo. É que ele não transmite com segurança o que precisa ser feito. Muitas vezes as pessoas comentam assim também, já partindo e dando liga nesse assunto, continuidade. Ah, mas como é que eu faço? E foi uma pergunta também, tá? Para os professores mais antigos aceitarem as minhas orientações e minhas opiniões. Segurança. Transmitir com propriedade. Mesmo que você esteja com medo. E o medo não é um problema. Não é não. O medo, gente, faz parte. Não é? A coragem não é a ausência do medo. Eu sempre falo isso. É você agir apesar do medo. Só se você não transmite com segurança, a impressão que vai dar é como esse comentário, como essa pergunta, né? Eu sinto que parece que não sabe o que está fazendo, mas às vezes não é que não sabe, é porque não transmite com segurança. Agora, digamos que realmente você não saiba o que fazer, não é? Peça orientação. Transpareça. Seguinte, ó, equipe, vamos lá. Eu tenho um projeto para desenvolver sobre tal contexto. Eu tenho algumas ideias, mas ainda não estão completas. Eu gostaria de sugestões de vocês. Vamos construir junto? É ruim isso? Não. É errado eu, enquanto coordenadora, pedir ajuda? Jamais. Você não é a Mulher Maravilha, você não é o super-homem, não é o dono da verdade, nem eu sou. Ninguém é. Aliás, eu sempre digo também, aquele que diz saber tudo é o que menos sabe. Então, ouça a sua equipe, acrescente, troque ideias, fortaleça uns com os outros, certo? E aí, tem algum comentário? Vocês estão gostando? Já vou colocar mais uma pergunta aqui. É muito importante, né? Há coordenadores, quando eu disse no início, que se comportam como inimigo. E uma forma de o coordenador se comportar dessa maneira, distanciando o professor, só a gente fazendo uma retomada para quem chegou agora na live, tá? Ou no vídeo aqui, é eu deixar de fazer reuniões individuais, ou privilegiar, ou agir pela emoção, com mais afinidade, afastando outros professores. Outra forma é querer impor. Às vezes, estou inseguro, estar inseguro não é o problema. Não é o problema, jamais. Mas o problema está em você querer transparecer o que você não é. Isso é um problema. Vamos colocar outra pergunta aqui, peraí. Tem bastante, ai que bom.
O problema é a falta de organização da coordenadora que me pede tudo em cima da hora. Eu concordo que isso seja um problema, de verdade, gente. Eu sou uma pessoa que trabalho com muita organização, eu tenho uma habilidade nisso, eu concordo que nem todo mundo tem uma habilidade em se organizar. Mas, se isso não é uma habilidade que você tem enquanto líder, você precisa de duas coisas: desenvolver, praticar. Se você ainda não consegue, precisa pelo menos respeitar o tempo do outro. A demanda. Sempre digo o seguinte: quando você vai dar uma demanda a alguém, delegar um projeto, ensinar algo, você precisa certificar algumas coisas. Essa ação, ele consegue fazer? Eles têm habilidade? O tempo que eu estou pedindo é hábil para me entregar? Porque às vezes você esqueceu, poxa vida, tinha que entregar aquele relatório, eita, nem pedi para o professor fazer o rascunho lá, e agora tá em cima da hora, então você vai ter que ser honesto. Honestidade, tá? É outra coisa também que aproxima professor de coordenador. É ou não é uma transparência, uma honestidade? Sem dúvida, né, gente? Ser honesto e transparente é um dos pilares da liderança. E aí você diz, olha, professor, eu vou te falar a verdade. Eu esqueci de te pedir esse relatório naquele dia e eu preciso entregar amanhã sobre esse aluno para um determinado especialista. Vamos dar esse exemplo. Como eu estou pedindo em cima da hora, o que você tem para fazer amanhã que eu posso, de repente, pensar em alguém para te ajudar, para que você possa fazer o que eu estou te pedindo? Não é? Não é diferente? O que tem? Não, então, Marcela, eu posso fazer isso depois? Pode. Então, você vai pensar junto com o seu profissional o que pode ser administrado, remanejado, pedido ajuda para ele dar conta daquilo que você pediu em cima da hora. E não você querer que ele dê conta do que já tinha e mais um pouco em cima, obrigando ele a trabalhar mais e mais e mais, sobrecarregado de tarefas. Porque você, coordenador, esqueceu, e esquecer está tudo bem, é normal, acontece. O que não pode acontecer é com frequência você exigir que o outro te entregue num tempo hábil se a desorganização foi sua. Foi claro isso? Porque isso é muito importante, hein? É horrível você ser cobrado por uma demanda em cima da hora que ainda por cima poderia ter sido feito antes se você tivesse tido a orientação anterior. É importante isso? Vocês concordam? Coloquem aí nos comentários. O que vocês acham disso? Vou por mais uma pergunta. Sou coordenador e tenho dificuldade em fazer com que os professores realizem projetos. Sim, às vezes acontece e mais frequente do que deveria. O coordenador traz um projeto, uma ideia inovadora e um professor ou os professores apresentam resistência. Vai numa live anterior, quem fez essa pergunta, ou vocês que estão assistindo aqui, vale muito a pena. Confere a live, aonde eu coloquei o título, o tema é sobre o time do contra, aonde eu ensino direitinho como você lidar com esse profissional. Eu só vou repetir a resposta aqui de forma bem resumida, mas vale a pena assistir e conferir essa live, tá? De modo geral, pergunte o por quê. Professor, eu percebi que aquele projeto que eu orientei aquele dia, sabe? Ah, sei, sim, lembro. Por que ainda não foi feito? O profissional, ele vai te trazer algumas questões. E algumas, às vezes, elas são pertinentes. É por isso que você também, como eu disse lá na outra live, você vai verificar, temos que ter sempre o que? A sandalinha da humildade. Vamos dizer, então, que esse professor que não colocou o projeto em prática que você orientou, diga algo que é evidente que realmente foi impossível ele colocar em prática. Qual é o seu papel? Poxa, é verdade. Então, o que eu posso, enquanto coordenador, viabilizar para que você possa fazer esse projeto amanhã? Vamos pensar juntos, vamos agir juntos. Agora, há também um time do contra que você vai perguntar, mas por que você não fez? E ele só não fez para contrariar. E isso acontece. E é muito desagradável, mas mesmo assim não é motivo para você, coordenador, desistir. Não desista. E aí você vai, então, ok, mas por quê? Não, porque isso, se aqueles argumentos eles não forem evidências que validem por não terem feito, qual é o seu papel? Ok, então amanhã, quando você for fazer o projeto, você pode me avisar que eu vou acompanhar? É óbvio que ele vai acompanhar, vai fazer, mesmo que você não diga que vai acompanhar, porque por mais que ele não assuma para você, ele já ficou mal com aquilo, ele fala, ai, credo, que desagradável, né? Ninguém quer ficar devendo, ninguém quer ser constrangido, ninguém quer ficar diferente do grupo. Se o grupo faz e um não faz, ninguém quer ser diferente. Ninguém quer ser da parte que não fez. Ninguém, né? Deixa eu colocar mais uma pergunta aqui. Vamos lá. Mal começou o ano e tem um professor que já atrasou com a entrega do que pedi.
comum acontecer, né? E falando aqui no tema da live de hoje, quem chegou depois é professor, coordenador não é inimigo do professor. E aí há situações que quer causar essa inimizade, né? Quando não cumpre com prazo. Pede, não cumpre com prazo. E a minha estratégia aqui é que você faça checklist durante o processo e não só no dia da entrega. O que eu tô falando aqui? Digamos que o combinado para entregar o projeto de volta às aulas da primeira semana seja dia 10. Até o dia 10, vamos dizer que hoje é dia 3, né? Hoje é dia 3? Tem uns 7 dias. Marque uns dias, olha, dia 4 e dia 6, eu vou conversar com você para ver como é que tá o projeto. Chega no dia 4, como é que já está o projeto? Já iniciou? Ai, Marcela, nossa, que bom que você me lembrou, não tinha iniciado. Quando você for dia 7 de novo, não, Marcela, já vai estar até pronto. Já vai estar pronto. Isso foi uma questão que a professora Elisângela também trouxe na outra live, que o professor ele tem muitas demandas. E ser lembrado não é ser cobrado. É ser monitorado, acompanhado durante o processo e não só no final. E isso vai evitar que tenha atrasos na entrega. Evita muito essa questão. E quando eu oriento e acompanho o professor, eu me aproximo nesta relação. E aí eu deixo de ser, então, o tal do inimigo, como a gente está falando aqui do tema dessa noite. Deixa eu colocar mais uma, vamos lá. O meu CP parece que não me entende, né? Desculpa, o meu coordenador pedagógico parece que não me entende. Mas aí não foi muito específico. Vamos pensar assim, em que sentido? O coordenador ele tem que ter filtro, sim, tem que ter tolerância e saber ouvir com o coração, não é? Com atenção e compreender. Mas se aquilo que o professor traz não é uma demanda daquele momento ou não é pertinente, dê uma resposta considerável. Não ignore o seu professor. Exemplo, não sei qual foi aqui a questão. Digamos que o professor diga que está passando com... Ai, como que eu posso dar um exemplo aqui, gente? Precisando de ajuda para lidar com um aluno, né? Não está sabendo lidar com um certo comportamento deste aluno. Ah, ok, entendi. Aí o coordenador ignora. Aí o professor vai dizer o quê? O professor vai falar o quê? Ah, meu coordenador, ele não me entende. E vai começar essa distância, esse muro invisível que é criado entre o coordenador e o professor. E aí, da próxima vez, o professor ele não vai nem te questionar, não vai nem te pedir sua ajuda, porque vai se sentir ignorado. Qual é o seu papel? Se você não sabe, tá tudo bem. Como eu disse, ninguém sabe tudo e nem tem que saber. Você tem que, no mínimo, buscar estratégias. E dizer, olha, professor, eu vou verificar sobre isso. E vai verificar e busque conhecimentos e vá atrás da informação. Propõe estratégia. Professor, eu verifiquei. Olha, o que você acha de a gente fazer isso, isso e isso? O professor vai colocar em prática ou não. Dado o período de tempo, professor, você fez aquilo lá que a gente conversou com aquele aluno? Ajudou? Não ajudou? Isso aproxima, na sua opinião, ou isso distancia o professor da sua liderança? O que você acha? Aproxima, não é? Tem coisa pior de quando você traz um problema e a pessoa simplesmente fala, ah, é, nossa, é ruim mesmo. Não, ainda piora, né? Nossa, é difícil isso, né? Nossa, mas você vai conseguir, menina. Nossa, gente, que pouco caso, né? Você sente, poxa vida, eu pedi ajuda e eu não tive. E se o professor não puder contar com um coordenador, com quem que ele vai contar? E se o coordenador não puder contar com o professor, com quem que ele vai contar? Gente, essa aliança, esse elo da corrente é o mais importante, é um dos pilares da educação. Então, vamos fortalecer e seguir, não é? Os desafios já são tantos. Vamos apoiar uns nos outros. Deixa eu contar para vocês uma história aqui. Deixa eu só ver o horário que eu vou contar algo importante. Tá bacana, ó. Tem uma história que diz o seguinte. 2 meninos de 10 anos estavam brincando na próxima a um trilho, né? Onde passa lá o trem, não é na estação, nos trilhos mesmo, perto de uma floresta. Já tinha outro grupo de uns 7 meninos que estavam desafiando. Ah, eu duvido você caminhar em cima do trilho, se equilibrar, sem cair. Aí o menino, o colega, né, que estava em 2, respondeu, eu consigo e ele também consegue. Ah, não. Não, eu tô falando pra você, eu consigo e ele também consegue. Ah, então não começou a rir, né? Então vai lá, faz aí pra gente ver. Aí ele combinou com o colega, subiu um de cada lado, um esticou o braço e o outro também, e cada um se apoiou um no braço do outro, e juntos eles caminharam. Não é linda essa mensagem? É desta forma que tem que caminhar o coordenador e o professor, certo?
Vamos lá. É muito importante, tive um comentário aqui, ó, é muito importante essa relação de parceria. Afinal, o trabalho só será efetivo se não houver barreiras. E as barreiras, às vezes, não são físicas, são invisíveis. E são construídas e fortalecidas durante o ano, numa relação de desgaste entre professor e coordenador. É por isso que eu trago muito esse assunto e vou trazer mais vezes essas reflexões aqui. Deixa eu colocar mais uma pergunta. Não, esse aqui já foi, gente, peraí. Repetir a pergunta. Falta de comprometimento dos professores. Falta de comprometimento dos professores, eu vou dizer assim, não sei qual é o contexto, mas primeiro reflita. Você, coordenador ou coordenadora, está comprometido com a sua equipe? A primeira pergunta, ou a primeira resposta que vem à mente é claro que eu estou. Aí eu faço outra pergunta para você. Como? Qual é o grau de comprometimento que você está com a sua equipe? O seu comprometimento com a equipe, ela é demonstrada diariamente? Porque muitas vezes a falta de comprometimento da equipe é reflexo do coordenador. Vou repetir, hein? A falta de comprometimento da equipe é reflexo da falta de comprometimento do coordenador. Nem vou dizer mais nada sobre isso, vou deixar essa pergunta aí para todo mundo refletir sobre, tá? De verdade. Às vezes a gente exige algo do professor que nem nós, enquanto líderes, estamos dando. Pense mais, tá? Pense para agir. Eu costumo dizer que liderar com sutileza não é você dar o exemplo. É você ser o exemplo. E é muito mais difícil. Porque quando eu dou, hoje eu vou dar exemplo, hoje eu não vou dar, hoje eu vou usar, amanhã eu não vou. Agora, quando eu sou o exemplo, eu sou na minha essência. Eu sou todos os dias, eu sou o tempo todo. Tá? Vocês estão gostando? Eu amo ficar lá com vocês. Deixa eu colocar mais um aqui. É relatar para ele dificuldade observada sobre a sua gestão de sala de aula. Ah, adoro, feedback, né? Ótima pergunta. Vamos fazer uma live sobre isso? Feedback assertivo? Vocês querem uma live sobre feedback assertivo? Comentem aí. Se assistindo o gravado, coloca lá nos comentários. Feedback assertivo. Interessante? Vou falar agora para vocês um pouquinho, tá? Relatar uma situação observada na sala de aula que precisa ser pontuada provavelmente. Sempre faça através de perguntas, tá? Não é fácil, não é simples, mas pode ser feito. E o resultado é dos melhores. Faz ou não faz a diferença quando eu falo para você assim, ó, vamos dar um exemplo concreto aqui. Digamos que você tenha observado na sala de aula que o professor explicou determinado conteúdo de forma errada, né? Deu lá, fala, eita caramba, mas eu acho que esse conteúdo não é assim. Um exemplo básico, tá? Ou nem possa existir. Você não vai esperar falar, professor, mas tá errado aquilo que você explicou. Quem é que gosta de ouvir crítica construtiva? Aponta para mim. Não existe crítica construtiva. Crítica é crítica. Uma vez eu ouvi de um especialista, de um mestre da educação, e ele diz assim, ó, não existe crítica construtiva, não, porque ninguém acorda falando, hoje eu quero crítica construtiva. Não existe, crítica é crítica, tá? Então eu vou ensinar uma técnica aqui pra você, só por causa dessa pergunta. Quem me fez essa pergunta está na live? Porque eu vou dar uma chave agora, hein? Vou dar chave, o segredo aqui do feedback assertivo, que eu uso muito. E o professor pode usar com o aluno, e você, coordenador, pode usar com o professor. PNP, positivo, negativo e positivo, tá? Já vou falar sobre isso. Vamos voltar só um pouquinho no exemplo. Né? Você não vai apontar falando que estava errada a sua aula. Automaticamente, se você fizer isso, a mente do professor ou da pessoa, seja lá quem for ou seu aluno, ela vai se travar. E dali em diante, ela só vai pensar em como se proteger e te atacar, porque somos seres humanos, e se defender daquela crítica. Agora, veja a diferença. Aquela explicação que você deu foi isso que eu entendi? Foi isso mesmo. Mas o que você acha disso? Você faz uma pergunta que leve à reflexão do outro sobre aquela ação. E mesmo assim, a primeira vez que você vai perguntar, ela vai concordar, ela não vai concordar, ela não vai ter enxergado ainda, você tem que fazer outra pergunta, aí pode ter certeza. Ela vai falar, ai, nossa, Marcélia, verdade, menina, eu não tinha percebido isso, mas olha, você tá falando isso agora? Ai, Marcélia, que desagradável, eu errei. Tá tudo bem, professora, fica tranquilo, ó. Vai lá, depois volta esse conteúdo, o que você acha? Não dá o caminho, pergunta de novo. O que você vai fazer então, professora, na próxima aula? Não, Marcela, eu vou repetir esse conteúdo, eu vou trazer um vídeo. Vocês podem ter certeza.
O profissional, ele vai se sentir respeitado, ele vai buscar o melhor para dar o melhor. Ele não vai se esquivar, ele não vai arrumar desculpa, ele não vai se sentir envergonhado, tá? E PNP, positivo, negativo e positivo, eu vou falar aqui, vou falar nessa live específica de feedback, tá? Assertivo. É o seguinte, procure um ponto positivo, tá? Desse profissional. Olha, professora, que aula, hein? Show, amei que você trouxe recursos visuais, mas é o seguinte, gente, não adianta você querer elogiar. Nossa, professora, você tá tão bonita hoje, tão elegante. Eu tô falando de característica, gente, eu estou falando de um elogio verdadeiro, de uma ação, tá? Eu reconheço uma ação deste profissional. Positivo. Professora, mas aquele conteúdo que você explicou não ficou muito claro para mim, porque... Negativo. Falei uma coisa que já, né? E fecha com positivo. Mas, no entanto, a aula foi tão incrível, professora. Brilhante a explicação que você deu, que eu tenho certeza que se você explicar de novo esse conteúdo desta forma ou de outra forma, eles vão entender até melhor. Fechei com positivo. Então, vocês gostaram dessa técnica? Coloquem aí. Faz diferença, né? É respeitar o outro. É sim, fazer os apontamentos com cautela. E nem preciso falar, né, gente? Jamais, em hipótese alguma, expor na frente de ninguém. Jamais, em hipótese alguma. Você pode achar que os alunos não estão ouvindo. Eles estão. Não fale na porta, na sala de aula, né? Não falem quando os outros estão próximos. As paredes têm ouvido, tá? Se tiver que falar alguma coisa, chama dentro da sala, conversa com respeito, com educação. É horrível ser exposto. Vou colocar aqui a próxima pergunta. Vamos lá. Vai fazendo as perguntas, gente. Bora aí. Aí, ó, nem tem mais nenhuma. Então, vamos conversar aqui, ó. Peraí, deixa eu tirar aqui agora. Com certeza faz a diferença, né, Brenda? Faz muita diferença, faz muita diferença. E você para de ser, ou deixa de ser, ou nem será. Ó, vou repetir. Você para de ser, ou deixa de ser, ou nem será visto como inimigo do professor. E sim como um parceiro que deve ser. Construindo uma relação confortável, amigável, de confiança e de respeito mútuo. Porque essa é a questão, respeito mútuo. Bom, essa live vai chegando ao fim. Esse foi mais um episódio, tá? Do programa Bate-Papo de Coordenador, onde nós falamos sobre a imagem, ao trabalho do coordenador, do professor, que a base é o alicerce da educação. E que precisamos caminhar ali lado a lado com o professor, na base do respeito, né? Na base da parceria e da sintonia. Se você ainda não faz parte do grupo do Telegram, vai lá na bio, tem um link. Por que eu estou falando isso? Porque todos os dias a gente está crescendo a comunidade de profissionais que valem ouro, que buscam aprimoramento constante, porque lá no Telegram eu coloco, a Carol também, insights do dia, ideias, compartilham, vocês podem pedir temas de live, sugerir, fazer perguntas. É uma comunidade onde a gente está aí mais próximo, tá bom? Dia 22, a partir do dia 22 de fevereiro, na última semana, nós teremos a jornada pedagógica, jornada da liderança pedagógica. Só que para receber o link você precisa estar inscrito. E por que, Marcélia? Não vai ser nem aqui no Instagram? Não, vai ser pelo YouTube. Será uma semana de webinário sobre liderança. E nós queremos pessoas de verdade comprometidas em aplicar o que nós vamos compartilhar. Nós queremos que você esteja lá conosco, conectado, aprendendo, interagindo para colocar em prática. E para receber o link de acesso, você precisa estar cadastrado. O link está na bio também. Se inscreva para a Jornada da Liderança Pedagógica, 100% gratuito e 100% ao vivo, tá bom? Então, espero vocês amanhã, aqui no Instagram, 12h15, no programa A Sutil Arte de Liderar, que acontece todas as quintas-feiras. E amanhã eu espero vocês com um tema incrível, tá? Eu nem vou falar qual é, porque eu quero surpresa. Vocês têm também a programação aqui no Instagram, tem lá no Telegram. E espero vocês. Vou abrir a caixinha de pergunta amanhã já bem cedinho, pra gente já interagindo. E na hora da live a gente responde, tá bom? Gratidão por você que esteve aqui ao vivo. Gratidão a você que assistiu no gravado.